Olá, boa noite, irmãos. Estamos começando nossa reunião de oração. Para os que não podem participar do culto lá na igreja, no templo, na Vita Brasil, nós estamos disponibilizando por vídeo as mensagens da quinta-feira à noite, a reunião de oração. Então, nós continuando nosso estudo sobre o mais belo sermão do nosso Senhor Jesus, vamos ler Mateus 5, versículo 11 e 12, que são os dois últimos versículos que falam da bem-aventurança. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esses dois últimos versículos do chamado Sermão do Monte, ele deve ser entendido junto com o versículo anterior, que nós estudamos a semana passada, quando nós comentamos o versículo 10, e nós falamos que esses dois versículos é a extensão da declaração do versículo 10. Então, os três versículos juntos: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse versículo 11 e 12, Jesus mostra quais são as consequências práticas dos perseguidos por causa da justiça. Eles serão injuriados ou insultados, serão perseguidos. Assim como fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, mentirão e dirão todo tipo de maledicência contra aqueles que são verdadeiramente os filhos de Deus. Os dois versículos de hoje mostram a reação do crente diante das perseguições. São três princípios bastante básicos e óbvios, muitas vezes, porém, esquecidos por nós crentes. Primeiro, o crente, ele é diferente de todos os que são incrédulos. Já falamos bastante a respeito disso. O Evangelho de Cristo estabelece muito bem a divisão e a distinção entre os dois grupos de pessoas, os crentes e os não crentes. Não é o homem que divide, mas o Evangelho. O próprio incrédulo comprova essa verdade. Basta ver que a reação deles diante de um crente, quando a pessoa se coloca como crente, como servo do Senhor Jesus Cristo, muitos zombam, ridicularizam, blasfemam, perseguem aqueles que confessam Cristo como seu Salvador. E mesmo que ele não faça nada disso na prática, quando sabe que algo ocorre contra um grupo de cristãos, ele dá de ombros achando que se eles quiserem viver, basta negar a Cristo. Se quiserem viver em paz, basta rejeitar a fé em Jesus Cristo. Por que o incrédulo age dessa forma? Por que o crente é diferente dele e ele não gosta de pessoas certinhas? Pode perceber isso. Os incrédulos, eles se incomodam com a presença daqueles que são crentes e que testemunham da pessoa de Jesus Cristo. O crente não é uma pessoa parecida com as demais do mundo. Pelo contrário, o crente, ele é fundamentalmente diferente. Ele possui uma natureza diferente. E essa diferença incomoda as demais pessoas. Então, o crente, ele não é uma pessoa que ela parece com a do mundo e só tem algumas coisinhas que o destaca pela fé. Não, ele é fundamentalmente diferente. E isso incomoda as pessoas. Outra coisa, o segundo princípio é que a vida do crente é controlada e dominada pelo Senhor Jesus Cristo, pela lealdade a Cristo e pelo desejo de viver fazendo sempre a vontade do Senhor Jesus Cristo. O desejo de fazer qualquer coisa por causa de Cristo. O crente é perseguido por viver a Cristo. A vida cristã sempre deveria ser controlada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E o crente, ele buscaria isso, ele busca isso, na verdade, ele sempre busca ser dominado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o ensino que encontramos nas Escrituras.
O crente, por ser um novo homem, tendo recebido uma nova vida da parte do Senhor Jesus Cristo, ele diz para si mesmo: não pertenço mais a esse mundo, não pertenço mais a mim mesmo. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, então não devo agir e praticar as coisas deste mundo. O desejo do crente, então, é viver sempre para a glória de Deus. Assim ele irá apresentar-se ao Senhor de corpo e alma. Ele estará servindo ao Senhor na sua totalidade, na sua integralidade. Ele é motivado a viver e até mesmo, se for o caso, morrer por causa de Cristo. E isso, por si só, já é um grande fator diferenciador entre o crente e o incrédulo. Se somos crentes legítimos, então o nosso desejo deve ser, por mais que falhemos na prática diária, mas o nosso desejo é viver para Cristo, glorificando o seu nome e sua pessoa. E a terceira característica geral do crente é que a sua vida deveria ser controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro, ou seja, ele deveria estar com a sua mente sempre voltada para as coisas eternas. Deveríamos andar nesse mundo olhando para a eternidade. Assim como o autor de Hebreus capítulo 11, versículo 10, fala daqueles heróis da fé, como é que eles andavam e por que eles suportaram tamanhas perseguições e provações. Vê lá, Hebreus capítulo 11, versículo 10, o versículo diz assim: porque, falando desses homens, né, que foram os heróis da fé, especificamente de Abraão, Sara, Isaac e Jacó, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, qual era o segredo desses homens? O versículo aqui revela: eles não tinham uma cidade permanente aqui. A cidade que eles vislumbravam era aquela cidade da qual o próprio Deus é o arquiteto e edificador. O segredo deles era este. E aqui, mais uma vez, vemos a diferença do crente e do incrédulo. O incrédulo faz tudo o que pode para evitar assuntos sobre a vida vindoura. O incrédulo, ele dá todo o seu ser, ele gasta toda a sua energia no aqui e no agora. Já o crente, ele passa a vida pensando nas coisas eternas, ele tem a sua mente voltada para a eternidade. A bênção da vida cristã foi prometida exclusivamente àqueles que vivem de acordo com as condições impostas a ele. Talvez você nunca tenha pensado na possibilidade de sofrer por causa do nome de Cristo. Mas se isso acontecer, saiba que você será motivado pelas promessas que Cristo nos revelou. Ou seja, mesmo que nesse momento nós não sofremos nenhum tipo de perseguição, física especialmente, mas se isso ocorrer, o que levará a nós a suportarmos tais perseguições são as promessas que Cristo nos revelou. Então nós, passando por provações, seremos motivados pelas bênçãos eternas. Vejamos que os crentes, eles devem enfrentar a perseguição por haver uma expectativa para as coisas eternas. E eles, então, ao enfrentar a perseguição, como eu disse, talvez a perseguição não venha num aspecto físico de violência, pode ser que venha no aspecto apenas de perseguição moral, mas o crente, quando ele sofre a perseguição, ou como muitos irmãos estão sofrendo hoje, perseguição física, até mesmo vivendo em campo de concentração, como acontece com nossos irmãos da Coreia do Norte e a China, hoje cada vez mais endurecendo a fé cristã. Mas se for por esses motivos, ou por zombaria, insulto ou desprezo, nós temos a expectativa das promessas do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida eterna. Mesmo que essa perseguição seja velada para nós no momento, e alguns tenham a perseguição declarada mesmo, o crente ele suporta como verdadeiro filho de Deus, porque ele sabe aquilo que lhe aguarda é superior
as coisas desse mundo. Embora a forma da perseguição não importa, o que realmente importa é a maneira como reagimos a essas coisas. O crente, por exemplo, ele não deve retaliar. É difícil não revidar, conter o impulso. Mas o Senhor Jesus explicou para nós que quando nos ferir uma face, devemos dar a outra. E ele exemplificou isso para nós. As reações que ele teve contra os seus opositores é um modelo que nós devemos seguir. Se somos seguidores de Jesus Cristo, devemos ser semelhantes a ele. Retaliar é mostrar-se ser igual ao agressor, ao homem natural. O crente, entretanto, ele é diferente em sua natureza. E por essa razão devemos agir contrária à natureza carnal. Vou dar um exemplo. Eu conheci, numa dessas viagens para a África, eu conheci um irmão na cidade de Nampula, Pastor Sábado é o nome dele. Esse irmão, ele era um irmão muito humilde, a sua igreja é uma igreja muito simples e humilde, é uma igreja de chão batido, não tinha bancos, algumas pessoas levavam aquelas cadeiras plásticas, quem tinha recurso para levar, mas a maioria sentava numa esteira no chão, as paredes feitas de bambu, e esse pequeno templo foi incendiado por um muçulmano, e ele sabia quem tinha sido a pessoa. Nampula está no norte de Moçambique, a região com o maior número de muçulmanos e é o lugar que mais se concentra a perseguição contra os crentes. E esse muçulmano, então, incendiou aquele pequeno templo. Foi tudo ao chão, não sobrou nada. E depois de acudirem o incêndio, que acabou com o pequeno templo, perguntaram se ele iria denunciar às autoridades a pessoa que fez isso. Ele simplesmente disse que não, porque Jesus cuidaria do assunto. Talvez nós pudéssemos pensar que estaria no direito dele, mas ele viu a oportunidade de ganhar aquele muçulmano por amor, pelo amor. Então, não é apenas retaliar, mas também não ficar ressentido. No caso daquele irmão, ele poderia muito bem ficar lamentando a situação, mas não, eles levantaram novamente o templo e continuaram seguindo a sua vida. Mas muitas vezes o crente não retalha, mas ele fica ressentido. Podemos até não revidar, mas achamos que temos o direito de ficarmos ali usando a situação, nos auto-penitenciando ou querendo que as pessoas tenham dó de nós por aquilo que está acontecendo conosco. Seria algo natural e até mesmo esperado, mas devemos entregar tudo nas mãos do nosso Senhor. Ao invés de ficarmos falando para as pessoas, olha o que está acontecendo comigo, devemos entregar tudo na mão do Senhor. Uma outra reação que nós não devemos ter é que não devemos, além de não retaliar, revidar, e não ficar ali melindrar-nos com a situação, também nós não devemos nos deprimir e acovardar em face à perseguição. Podemos ser desanimados em continuar, afinal os inimigos são muitos, e já que nós não podemos revidar, retalhar, nem ficar ressentido, então eu vou abandonar tudo, vou viver minha vida, esquecer esse negócio de evangelho, e aí eu desanimo. Não, o crente ele não faz isso, pelo contrário. Ele deve regozijar e exultar. É o que o versículo aqui nos fala a respeito dos que são perseguidos. Eles glorificam a Deus, eles exultam o nome de Deus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Essa deve ser a reação de todos os que estão sendo perseguidos. Eles devem mostrar alegria e regozijo por estar sofrendo por causa de Cristo. Quando o crente estiver sendo perseguido e os homens estiverem dizendo toda espécie de falsidade contra ele, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz aqui, regozije-se e exulte. Alegre-se. O homem natural faz isso? É claro que não. Mas o crente ele pode agir assim. Ele pode regozijar, ele pode exultar sobre tais circunstâncias.
E é justamente para isso que fomos chamados. Não é gostar de sofrer, mas se sofrer, regozije-se e exulte. Nosso Senhor afirmou que devemos tornar-nos semelhante a Ele. Em Hebreus 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, não fazendo caso da infâmia, da desonra. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele experimentou a desonra. E nós devemos olhar para o que Cristo sofreu. E se sofrermos, agirmos da mesma maneira. Esse regozijo que experimentamos ante o sofrimento, ele é, em primeiro lugar, uma prova real de quem nós somos, a quem pertencemos. Se você descobrir que está sendo perseguido injustamente, se você descobrir que está sendo acusado, que estão mentindo contra você por causa da sua fé em Jesus Cristo, então você saberá que você se assemelha aos profetas que foram servos de Deus, que passaram também pelas mesmas experiências e que agora encontram-se na companhia do Senhor Jesus Cristo. E essa verdade nos enche de alegria. Saber que nós estamos sofrendo como os profetas, os servos do passado, sofrendo como o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu. Isso nos alegrará, porque nos dá certeza que pertencemos a Ele. O diabo, através dos seus agentes, ele persegue o crente, a fim de deixá-lo infeliz. Entretanto, se encararmos ao diabo com a atitude correta, nós encontraremos razão para nos alegrar. Poder olhar para ele e dizer assim: obrigado por fornecer prova de que sou um filho de Deus, pois se eu não fosse, você não estaria se importando comigo, você não estaria me perseguindo. É mais ou menos isso que Tiago diz em sua epístola, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Vê aí mais 2 páginas para frente de Hebreus, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus amados, tende por motivo toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aí ele continua o texto falando, então, a perseguição, a provação, as calúnias que fazem contra o Filho de Deus, nos motiva a continuar, porque nos dá a certeza que somos de fato, verdadeiramente filhos de Deus. Se formos caluniados, se formos perseguidos por causa de Cristo, isso necessariamente significará que as nossas vidas se tornam semelhantes à do próprio Senhor Jesus Cristo. Estaremos sendo tratados como Ele foi tratado. Vê lá Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, Paulo está dizendo, olha, a grande bênção que você recebe não é apenas de crer nele, mas de padecer por ele. Foi concedida essa graça em sua vida. Então, quando somos perseguidos, encontramos a prova da filiação, da filiação eterna, e é precisamente por isso que nós podemos regozijar. Sabemos que somos filhos de Deus. Além de regozijar na perseguição por mostrar que somos filhos de Deus, que somos de Cristo, também nós nos alegramos porque dessa maneira vemos o resultado disso tudo. Aqui diz o Senhor Jesus, porque grande é o vosso galardão no céu. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim, se você sofrer por minha causa, não esqueça do galardão que lhe espera na eternidade. Você já pertence a outro reino. Assim o seu galardão se encontra lá, não aqui na terra, mas lá no céu. O apóstolo Paulo coloca essa questão da seguinte maneira ali em 2 Coríntios capítulo 4,
versículo 17 e 18. Volta aí as páginas da sua Bíblia e vá até 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O crente sempre deveria viver na expectativa dessa realidade. Devemos pensar no final da nossa carreira, fixar os nossos olhos na eternidade. O mundo fará de tudo para nos iludir, desviar o nosso olhar. Mas lembre-se, o segredo dos heróis da fé não foi terem olhado para as coisas desse mundo, mas por olhar para a cidade santa. Moisés, o autor de Hebreus cita ele e diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que distrair-se com o gozo do pecado. Hebreus 11, 25, quando ele fala de Moisés. Preferiu sofrer com o povo de Deus do que gozar das coisas desse mundo. Paulo ainda nos anima a pensar nas coisas eternas. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por causa dessas coisas do alto, devemos regozijar e exultar, porque o nosso galardão é grande e ele está nos céus. Portanto, longe de ficarmos ressentidos de que queremos revidar ou sentir-se o coitadinho, deprimido ou acovardado por tudo que acontece conosco, por causa do nome de Cristo, regozijemos, exultemos. Nossa momentânea situação não se compara com as bênçãos eternas. Agradecemos a Deus pelo que passamos por causa do seu nome. Porque conforme o apóstolo Paulo mesmo falou, novamente ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, que versículo 17, que nós acabamos de ler, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Isso produz um eterno peso de glória. Está acima da nossa comparação. A verdadeira vida cristã assemelha-se à vida dos nossos irmãos do passado. Como o próprio apóstolo Paulo mesmo escreve, que o nosso viver deve ser viver a Cristo, lá em Filipenses 21, né? O viver deve ser Cristo e o morrer, lucro. Paulo está dizendo que é incomparavelmente melhor morrer do que viver nesse mundo. Que nós possamos andar pensando nas coisas do alto e possamos anelar por essas coisas acima de qualquer outra coisa que esse mundo possa nos oferecer. Pois é melhor regozijar e exultar no sofrimento por causa de Cristo do que envergonhar-se por negar o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver dessa maneira. Amém? Vamos orar? Obrigado a Deus por essa noite, por tua palavra, pela exortação da mesma. Anima-nos, ó Pai, e capacita-nos a, se formos sofrer por causa de Cristo, manter a nossa fé firme, olhando para o autor e consumador dela, Jesus Cristo. Não nos vislumbrando com as coisas desse mundo, mas com aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Abençoa, Pai, agora os momentos de oração, que o Senhor possa nos abençoar e atender nas nossas necessidades. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ter agora o tempo de oração. Os irmãos podem orar em seu lar aí pelos pedidos da igreja. Lembra do Davi da Shirley? A Shirley, desde terça-noite, ela foi internada e o Dante já está meio querendo vir ao mundo, mas ela ficou lá em repouso no hospital. Ora para que tudo dê certo e o Dante nasce no tempo certo. Também orar pelos demais pedidos, aos enfermos com câncer, e orar por aqueles pedidos que
semanalmente nós temos lembrado. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite.